Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, o capítulo 4, o versículo 3 e o versículo 4. Eu me sinto feliz por ter recebido o convite do pastor para estar aqui ministrando, eu agradeço. Eu entendo o tamanho da responsabilidade que é assumir a tribuna, seja para ensinar, seja para pregar, e é com muito temor e tremor no coração e que nós assumimos essa responsabilidade para trazer algo de Deus para a vida dos irmãos. Evangelho de São João, o capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Os irmãos poderiam sentar na presença de Deus. Meditando nessa palavra algumas semanas, Deus movia no meu coração e chamava a minha atenção para algumas verdades dentro deste texto, que é um texto muito conhecido, eu reconheço, e quando nós vamos pregar ou vamos ministrar em cima de uma palavra que é muito conhecida, nós sempre nos preocupamos sobre: será que não vamos ser repetitivos? Será que não vamos repetir algo que nós já estamos cansados de ouvir? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Talvez não seja novidade para alguns dos irmãos que estão aqui, para alguns obreiros, mas talvez não seja para alguns que estão assentados em nosso meio. Assim como foi algo que me chamou a atenção, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O que me chama muita atenção é que Deus, ele é detalhista, e sempre quando nós vemos algo na palavra de Deus, nós devemos analisar com muita cautela, com muito critério, e parar nos pontos e parar nas vírgulas, porque sempre tem algo de Deus para nós, algo que talvez nós não percebemos quando nós fazemos uma leitura rápida, mas que talvez nós consigamos perceber nos momentos de meditação. E o que me chamou a atenção foi justamente o versículo 4, quando disse que era necessário atravessar a província de Samaria. E quando eu parei nesse versículo, comecei a meditar o que havia de diferente nesse versículo. Por que era necessário atravessar a província de Samaria? Nós sabemos que geograficamente é o caminho mais rápido, é um caminho mais curto para que ele saísse da Judéia e fosse para a Galiléia. Mas não seria redundante dentro do texto afirmar algo que era o óbvio? Já era o caminho mais curto, já era o caminho mais rápido. O porquê então afirmar algo que seria tão óbvio? E aí nós, analisando dentro do texto e vamos para o contexto histórico, nós vemos que havia entre os judeus e entre os samaritanos uma rixa histórica. Havia entre eles um cisma, uma divisão, havia entre eles brigas, havia entre eles um desentendimento que já corria e já se fazia ser entre os séculos e através dos séculos, a ponto de os judeus, historicamente falando, eles não passavam pelo território dos samaritanos, mas eles cortavam volta. Aquilo que era para ser um caminho mais rápido, eles faziam questão de cortar o caminho e iam margeando o Jordão para um caminho mais longo, um caminho deserto, um caminho mais difícil, mas eles cortavam esse caminho só para não passar no território dos samaritanos, para não ter contato com os samaritanos e para não falar com os samaritanos. E
E isso me chamou a atenção, porque nós vemos em todo o ministério de Jesus Cristo, Ele vindo quebrando paradigmas, Ele vindo jogando por terra os costumes, as tradições que eram costume naquela época. E não foi diferente nessa passagem. Nós vemos que quando João Batista vai para o deserto para poder pregar, ele não foi à toa, ele foi justamente ficar no caminho em que os judeus faziam, porque eles tinham que cortar Samaria, eles não passavam por dentro, eles cortavam a volta. Então João Batista vai para um ponto estratégico, que era o ponto em que eles passavam, e lá ele pregava: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aqui eu gostaria de falar nessa noite, chamar a atenção, é para a espiritualidade, é para a religiosidade, aleluia, e para o aspecto da verdadeira adoração, que é o paradigma que Cristo quebra nesse texto. E os judeus tinham esse costume, não se falavam com os samaritanos, algo que começou há muitos séculos atrás, na divisão do reino do norte e do reino do sul. Dividiu-se o país, houve a divisão política, houve o cisma político, houve a divisão religiosa. Jeroboão institui um culto paralelo ao culto judaico, e agora o povo de Israel adora paralelamente. Isso causou um cisma teológico, um cisma cultural muito grande, sem falar nas guerras, sem falar em tantos outros problemas que ocorriam. No decorrer do cativeiro do povo judeu, já por volta do ano 500 antes de Cristo, a nação de Israel é levada cativa. 70 anos depois eles começam a retornar para poder reconstruir Jerusalém. E Israel, muito tempo antes, alguns séculos antes, já havia sido levado cativo. E o Império Assírio tinha colocado pessoas estrangeiras para poder habitar e se misturar com o povo de Israel. Israel tornou-se assim uma nação mista, uma nação misturada, e a capital, que era Samaria, passou-se a ser uma capital de um povo misturado. E isso para os judeus era inaceitável. Culturalmente falando, os samaritanos eram pessoas que eram rejeitadas pelos judeus. E por tantos esses motivos, houve a questão de Sanbalat e Tobias, que se oporam fortemente à reconstrução de Jerusalém, à reconstrução dos muros, e isso agravou ainda mais o relacionamento que existia entre judeus e samaritanos. E agora, dentro desse contexto que nós estamos falando, em que Jesus, nós vemos aqui nesse texto falando que era necessário ele atravessar a província de Samaria. Humanamente falando, historicamente falando, culturalmente falando, não se pensava naquela época, era algo que os rabinos, era algo que os fariseus, era algo que os doutores da lei, nem passava pela mente deles, era algo que eles não cogitavam ir até Samaria para poder pregar, para poder levar um ensinamento da lei, não passava-se pela cabeça deles, por causa dessa questão. E nós vemos aqui que era necessário passar por Samaria, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não vê como nós vemos, Deus não alimenta no coração os sentimentos humanos como o ódio, como a raiva, aleluia, como sentimentos de amargura, sentimentos de rancor. Deus não vê como vê o homem. Aonde o homem olha e vê uma pessoa que não tem mais jeito, aonde o homem olha e vê uma pessoa pecadora, uma pessoa marginal da sociedade, Deus olha e vê ali uma pessoa que necessita da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Era necessário passar pela província de Samaria. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus dirige-se então, aleluia, para uma aldeia, uma cidadezinha, mas era mais estava mais para uma aldeia chamada Sicar. E ali havia um poço naquela cidadezinha,
aleluia, e Jesus assenta-se ali naquele poço. A Bíblia diz, aleluia, que ele estava cansado. No versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assenta-se Jesus junto à fonte, aleluia, por volta da hora sexta. Aleluia, arde no meu coração quando nós vemos os detalhes dessa passagem. O evangelista começa a dar detalhes de montar um cenário para que nós possamos mover a nossa mente e possamos contemplar pela fé o que estava acontecendo nessa passagem. Aleluia, uma região desértica, uma região árida, aleluia, onde havia ali um poço, uma fonte muito antiga, aleluia, que é chamada a fonte de Jacó. Jesus encosta, ele se assenta ali junto àquela fonte, e era a hora sexta. A hora sexta nós sabemos que era por volta do meio-dia. Preste bem atenção, irmãos, o que eu vou salientar aqui. Meio-dia é o momento em que o sol está na sua maior força, é o momento em que o sol está mais quente. Meio-dia aponta-se para o momento de maior calor do dia, e Jesus assenta-se ali àquela fonte, e algo nos chama a atenção, aleluia, no versículo 7, que diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Mas eu quero chamar a atenção para os irmãos para um momento, o maior calor do dia, aleluia, por volta do meio-dia, num lugar onde o calor podia chegar até 50 graus, à sombra. E isso é assim até os dias de hoje, muito quente, uma região árida, desértica. E aquela mulher sai ao meio-dia para poder tirar água daquela fonte, para poder tirar água daquele poço, aleluia. O que é que eu quero chamar a atenção para os irmãos, aleluia, a esse respeito? Porque meio-dia não nos fala de um momento que se tirava água da fonte, aleluia. O horário de tirar água da fonte ou era de manhã ou era de tardezinha ao pôr do sol, justamente por causa desse grande calor. Mas aqui nós vemos uma mulher saindo ao meio-dia para tirar a água da fonte. O texto sagrado não nos diz, aleluia, não nos afirma, mas nós pensamos: por que essa mulher sai ao meio-dia? Aleluia, será que ela foi de manhã recolher a água e no decorrer do dia, dos seus afazeres, dos seus trabalhos, essa água acabou? Ou será que essa mulher não tirou essa água porque ela tinha vergonha de estar junto com as outras mulheres para recolher essa água? Isso nós não sabemos, mas apenas conjecturamos. Seja uma coisa ou seja outra, nós sabemos que aquela mulher não saiu de casa naquele momento por acaso, mas nós sabemos que a boa mão do nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus, moveu aquele momento para que ela pudesse encontrar-se com o Filho de Deus naquele dia, para que a sua vida pudesse ser transformada. Não existe coincidência no vocabulário divino. Aonde os homens, os descrentes, enxergam coincidência, a gente que conhece a palavra de Deus, nós enxergamos providência, nós enxergamos tempo de Deus, nós enxergamos soberania, nós enxergamos a mão estendida do Senhor para poder salvar, para poder redimir, para poder, aleluia, curar, para poder restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção é que quando aquela mulher chega para poder tirar a água dessa fonte, Jesus puxa assunto com essa mulher. No versículo 7 disse Jesus: dá-me de beber. O que isso podia ser? O que tinha nesse pedido de tão extraordinário? No versículo 8, o evangelista faz questão de salientar, como se abrisse um parêntese dentro do texto: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Isso quer dizer que Jesus estava só. Isso é uma conjectura minha, de que Jesus despede os seus discípulos, porque eles não estavam preparados para aquele tipo de evangelismo, para aquele tipo de obra, para aquele tipo de trabalho, aleluia, que havia de ser feito ali. Era uma quebra de paradigma muito grande, era um contraste cultural muito grande que estava acontecendo ali.
A mulher se espanta ao ver Jesus falar com ela, se admira, e a mulher diz para ele, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui a mulher faz questão de salientar duas coisas. A primeira, que culturalmente falando, os judeus não falavam com mulher, não falavam nem mesmo com as suas próprias mulheres em público. Essa cultura era rígida, e se não fosse por uma atividade comercial, como no mercado, algo desse sentido, era proibido, não se falava com mulheres. E outra, vinha a questão cultural de que os judeus e os samaritanos não se falavam. E quando Jesus puxa assunto com essa mulher responde para ele dentro daquilo que estava arraigado na cultura, dentro daquilo que estava arraigado na sua mente, no seu coração, e afora toda aquela cultura de rancor, de ódio, de raiva no coração dela. E ela fala para ele: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E Jesus responde para ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, duas das maiores pregações e sermões de Jesus foram ministrados no aspecto individual, no aspecto pessoal. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus faz uma grande pregação para um doutor da lei chamado Nicodemos. E agora no capítulo 4, o Senhor faz uma outra grande pregação, um dos seus grandes sermões para essa mulher. E o que chama a atenção aqui é porque primeiro ele pede a água comum, e não que a mulher lhe negasse a água, mas a mulher lhe respondeu com um aspecto cultural de que ele não deveria nem estar falando com ela. E Jesus responde para ela: se você soubesse, mulher, quem é que está te pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Até aqui a mulher não fazia ideia e não fazia noção de quem é que estava diante dela, quem era aquele homem que a princípio para ela era apenas um homem judeu. A princípio era apenas um homem, apenas um judeu. E a princípio, a primeira vez que é mencionada a água, fala-se de uma água comum, uma água para matar a sede, um aspecto, aleluia, de uma necessidade física. Louvado seja o nome do Senhor. Tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, sem ainda entender: tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A mulher ainda não estava entendendo o aspecto da conversa de Jesus Cristo. Qual era o aspecto que Cristo estava abordando, aonde Cristo estava tocando na vida e na alma dela. Ela estava assim como Nicodemos, entendendo tudo literalmente, materialmente, porque eram pessoas que estavam voltadas para uma vida terrena, que esperavam nos bens materiais, que estavam preocupados com seus afazeres da vida na terra, e não tinham, aleluia, um aspecto, um ensejo de uma vida espiritual, e não esperavam nada mais, nada menos do que as coisas da vida do reino dessa terra.
mas Cristo queria mostrar para aquela mulher algo mais excelente, algo mais transcendente. E Cristo estava querendo falar daquela mulher, não apenas de uma água, aleluia, que servia para matar a sede do corpo, mas queria falar e mostrar para ela e oferecer para ela naquela ocasião a água da vida, a água que mata a sede espiritual, a água que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ela preocupa com o aspecto material, entendendo como se Cristo estivesse falando apenas daquela água, daquele poço. E diz: o poço é fundo. Realmente era fundo, aproximadamente 30 metros de profundidade. Tu não tem com quem tirar essa água. Aonde você vai arrumar água viva? Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas parece até que ela está usando de sarcasmo. O poço é fundo, você não tem com que tirar água, nem para matar a sua sede do seu corpo. Como você vai arrumar água viva? Louvado seja o nome do Senhor. E ela continua replicando e diz: és tu porventura maior do que é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Olha como Jesus vem evoluindo da água que mata a sede do corpo. Ele passa para a água viva, e agora ele passa para a fonte que jorra para a vida eterna. E aquela mulher se espanta e essa palavra começa a surtir efeito no coração daquela mulher. E quando ela ouve Jesus falar isso, ela disse: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu não vou afirmar para vocês que ela entendeu 100% o que Jesus estava querendo dizer para ela, mas nós entendemos que o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dela, e algo começa a mover no coração dela, a ponto dela começar a desejar essa água, mesmo sem entender perfeitamente o que estava significando, porque ainda preocupada com os seus afazeres, ainda preocupada com a sua vida cotidiana, com o seu labor do seu dia a dia, ela diz: Senhor, me dá dessa água. E o aspecto que ela se preocupa aqui ainda não é o aspecto da vida eterna, não. É o aspecto de que ela não tenha mais que ir até a fonte para poder retirar água. Ela estava preocupada com o trabalho do seu dia a dia, a sua labuta, as suas dificuldades, com o seu sofrimento da sua vida cotidiana. Mas o que Cristo estava propondo para essa mulher estava além daquilo que era material, aquilo que era da labuta e do trabalho do dia a dia. Cristo estava querendo, aleluia, trazer um refrigério para a alma daquela mulher. Quando das vezes nós nos colocamos de uma maneira na presença de Deus, buscamos a Deus e pelos motivos errados, achamos que estamos entrando na presença de Deus, preste bem atenção, aleluia, mas estamos buscando a Deus pelo motivo errado.
buscando a Deus para poder termos algum tipo de refrigério das labutas do nosso dia a dia, da nossa vida neste mundo, mas na realidade o que nós estamos precisando é dessa fonte de água viva jorrando no nosso interior, aleluia, porque como Jesus disse, aleluia, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas, a vida cotidiana, o trabalho dessa vida, a labuta, aleluia, todas essas coisas são secundárias. E aquela mulher começa a entender. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha mais que vir nesse poço. Isso me chama a atenção para o momento em que nós estamos vivendo. O nosso pastor na escola dominical pela manhã, usado por Deus como sempre falou sobre o momento do evangelicalismo que nós vivemos, o evangelicalismo contemporâneo. As pessoas buscam a Cristo, vão para os templos, se reúnem nos cultos, pensam estar adorando, pensam estar buscando a Deus, numa religiosidade, numa coisa oca, estereótica, e que na realidade estão distantes de Deus, estão buscando a Deus preocupados apenas em resolver os seus problemas materiais. Buscam a Deus por causa de uma porta de emprego, por causa de um carro novo, por causa de uma casa própria, por causa da cura de uma enfermidade, quando que na realidade o que eles estão precisando é ter um encontro real com o Filho de Deus, para que as suas vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o momento que nós estamos vivendo hoje, e parece que eu vejo ecoando nessa passagem bíblica, essa mulher diante de Cristo, e Cristo oferecendo para ela a água da vida, e ela ainda sem entender direito o que estava acontecendo, pede de beber dessa água. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela demonstra o seu anseio em beber dessa água, ela demonstra a sua espiritualidade, que era uma espiritualidade vazia, por causa de uma religiosidade samaritana vazia, uma religiosidade morta, assim como o judaísmo na época de Cristo, desde muitos séculos antes já também se mostrava uma religiosidade morta, vazia, oca, sem vida. E quando ela exclama: dá-me de beber dessa água, mesmo que inconscientemente, sem entender perfeitamente o que estava acontecendo diante dela, ela demonstra para Jesus que dentro do coração dela havia uma sede e havia um anseio pela presença de Deus. E quando ela demonstra para Cristo o seu anseio, a sua necessidade, o seu vazio da sua alma, Jesus faz algo que me estremece, eu confesso para os irmãos. Ele diz para a mulher, versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. No decorrer dos outros versículos nós vemos quão dramático se torna essa situação. O que acontece no porvir, parece que eu vejo, conjectura minha, o semblante daquela mulher caindo, a sua entonação de voz, a sua animosidade se convertendo em tristeza, porque Cristo faz ela olhar para a sua própria vida e para a maneira como ela estava vivendo. E parece que eu me coloco no lugar daquela mulher. É como se ela visse um filme da sua vida e ela consegue enxergar os muitos anos
de dificuldade, de tristeza, em que ela viveu, até chegar no momento da vida dela que estava ali, naquele exato momento, diante de Jesus. E Jesus toca na ferida: vai, chama o teu marido. E aquela mulher responde para ele: não tenho marido. A princípio parece que ela não está mentindo, realmente ela não está mentindo, mas ela tenta esquivar-se da verdade da vida que ela está vivendo. E diante de Deus ninguém consegue esconder nada. O nosso Deus, Ele consegue enxergar muito além do estereótipo, da casca, daquilo que nós conseguimos enxergar, porque Deus não enxerga o exterior, Ele não vê como vê o homem, mas Ele vê o coração. E ela tenta ocultar toda a desgraça que ela viveu na sua vida, e ela diz apenas: eu não tenho marido. E Jesus toca mais fundo na ferida: disseste bem, eu não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido. Agora aquela mulher espanta-se, toma um choque, e ela não está mais enxergando apenas um homem que está sentado no poço, e não é mais um judeu que está diante dela. Diante dessa revelação, agora ela enxerga um profeta. No decorrer desse diálogo, ela olha para Cristo e vê um profeta. Versículo 19: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. E o assunto agora muda drasticamente, ainda com aquela raiz de amargura no coração, algo cultural, mas aquela tristeza, aquele ódio, aquele rancor, da guerra, da disputa, da discórdia. Nós estamos falando aqui da discórdia, da divisão, do rancor, do ódio entre 2 povos que, embora fossem irmãos, tivessem a mesma origem, viviam divididos por séculos e séculos. Mas eu quero fazer aqui uma aplicação para nós. Quantos lares estão da mesma maneira? Quantas casas estão vivendo da mesma forma? Divididos, com discórdia, com ira, com ódio. Marido contra mulher, mulher contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais, lares arruinados e divididos. Uma realidade que transcende. Essa é a verdade que Cristo está querendo expor e está expondo nessa palavra. A mulher muda o assunto e agora entra no assunto teológico, porque ela viu que não estava falando apenas com um homem, não era apenas um judeu, era um profeta. E ela entra no assunto teológico, algo da religiosidade, algo que era vívido naquela época, que era o motivo das discussões, algo que estava vivo nas sinagogas, nos templos, nos ensinamentos. Nossos pais adoravam nesse monte. Ela está falando, se referindo ao Monte Gerizim, onde foram proferidas as bênçãos no Antigo Testamento. No entanto, vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Vejam como a divisão está viva no coração dessa mulher. Nossos pais, os israelitas,
Os samaritanos nos ensinaram que é nesse monte que nós temos que adorar. Mas vocês, os judeus, dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Séculos e séculos de divisão causado pela religiosidade e pela política. Uma religião vazia e morta, que mais distanciou os homens de Deus do que os aproximou. E muitos vivem nos dias de hoje da mesma forma, uma religiosidade, uma espiritualidade mentirosa, uma espiritualidade falsa, porque pensam que a espiritualidade, a adoração e o culto a Deus está preso a um lugar. O lugar de adoração não é um monte. O lugar da adoração não é mais o templo. Jesus deixa isso bem claro. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus quebra o conceito de religião daquela mulher, joga por terra o conceito da religiosidade de séculos e séculos, e fala para ela: toda essa religiosidade, toda essa adoração é inútil, porque ela é oca, é morta, é vazia. Quando nós olhamos para a igreja contemporânea, quando eu falo a igreja, não que eu estou generalizando, eu sei que há muitas exceções, assim como nós, mas um evangelicalismo, uma religiosidade morta, existe também nos nossos dias. Pessoas que pensam que o culto a Deus é ir para um monte, e que ali é que é o local da verdadeira adoração. Outros pensam que estar na presença de Deus é estar dentro de um templo de 4 paredes, para poder estar ali cantando e louvando. Mas o que Jesus ensina nesse texto, meus irmãos, vai muito além de um local, porque Jesus deixa bem claro: não é mais no monte, e não é no templo, não é em Jerusalém. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. O que Jesus está dizendo, meu irmão, é que o local não é mais o monte, não é mais o templo. O local da adoração agora é a nossa vida. O altar é onde se oferece o culto a Deus. Somos nós. Em homenagem ao Samuel, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! O meu coração arde, irmão, porque não tem mais um lugar, não é mais um local específico, o local do culto, o local da adoração somos nós. Você pode dizer amém? O local do culto, o local da verdadeira adoração é você, minha irmã, é você, meu irmão. Não está preso a um local físico, a 4 paredes. O nosso culto, o culto a Deus, é onde nós estivermos. Onde nós estivermos é o local da adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz continuando no versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Aquela religiosidade, Deus estava cansado de tudo aquilo. Como Deus disse através do profeta: esse povo me honra com os lábios, mas me nega com o coração. Deus estava cansado de toda aquela religiosidade. Deus está cansado. Deus não aceita a religiosidade. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar com testemunho de vida, meus irmãos. Eu não estou falando aqui de estar cantando no meio da rua fora para se aparecer, para dizer que é crente, não. É adorar com testemunho de vida, como foi ensinado hoje pela manhã. Quem não veio perdeu. Foi falado pela manhã, aleluia, que a nossa adoração é a nossa vida, como eu estou dizendo, e foi citado pela manhã, Mateus 5,16, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. A melhor maneira de nós adorarmos a Deus é com o testemunho da nossa vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa família, na nossa casa. Adorar a Deus dentro de 4 paredes parece fácil. Eu quero ver adorar a Deus no trabalho, na escola, diante de todas as pressões da sociedade, essa sociedade mundana, essa sociedade pervertida. Agora nesse momento estão cultuando a Satanás, num culto à carnalidade, culto à personalidade. E muitos daqueles que se dizem cristãos acham que pode dar uma pausa da presença de Deus para poder cair nesse lamaçal de imundícia. Pseudos cristãos, falsos cristãos, acham que pode dar um pausa. Na realidade nunca tiveram o conhecimento da verdade. Procuram a Deus por interesse, com segundas intenções de saciar os seus anseios materiais, as necessidades da sua vida material, quando que na realidade são miseráveis, porque precisam de ter um encontro real com Cristo, para que as suas vidas sejam tocadas, como foi a vida dessa mulher. Porque é isso que o Evangelho faz conosco. Vai, chama o teu marido. Irmãos, o Evangelho faz isso conosco. Ele nos confronta, assim como foi com aquela mulher. Fez ela olhar para a sua própria vida e enxergar as suas mazelas, a sua desgraça. O Evangelho faz isso com os seres humanos. Ele confronta. Ele faz nós olharmos para a nossa vida e vemos que somos miseráveis na presença de Deus. Necessitamos da graça, necessitamos do Espírito Santo, necessitamos dessa presença na nossa vida, irmãos. Não tem super-homem, não tem super-mulher na presença de Deus. Ai de nós se não fosse a graça de Jesus, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei. Versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E no versículo 26, eu já estou encerrando, Jesus faz uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia, para mim. Ele se declara para a mulher de uma maneira que ele nem para Nicodemos, que era um doutor letrado na lei, ele se revelara. Ele diz para a mulher: mulher, eu sou, eu é quem falo contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele usa e se
apresenta para essa mulher como eu sou, e se revela como o Messias prometido no Antigo Testamento. Em Gênesis 3,15, louvado seja o nome do Senhor, o Messias em que os samaritanos esperavam. Ele diz para a mulher: mulher, eu sou esse Messias, eu sou, eu é quem falo contigo. Sabe o que aconteceu? Parece que eu vejo essa mulher tomando um choque, o cântaro de água, conjectura minha, cai para o chão. A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro, mas eu quero enxergar essa cena. Parece que ela joga aquele cântaro, ele cai da mão daquela mulher, e ela olha, parece que ela começa a tremer. Eu não sei, se fosse comigo eu tremeria, eu não saberia o que dizer, me faltaria palavras, eu teria temor, eu teria tremor. Os discípulos chegam e não entendem nada ao ver ele falando com aquela mulher. Aleluia, a Bíblia diz que a mulher larga o cântaro, ou ele cai da mão dela, não sei. Ela sai correndo, e ela vai até a aldeia, e ela vai e começa a bater de porta em porta. Parece que eu vejo, aquilo mexe com ela, já não é mais a mesma mulher, não é aquela mulher que talvez tinha o estigma de ser uma adúltera, uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos e agora estava amaziada, talvez mal falada, rejeitada pela sociedade onde ela vivia ali, pela sua comunidade. Mas agora não é mais a mesma mulher que volta uma mulher que tiveram um encontro com o Messias prometido, uma mulher que teve um encontro com o eu sou, uma mulher que teve um encontro com o Filho de Deus. Aleluia! E quando ela obteve essa revelação do Messias, ela creu, tanto creu que não quis guardar essa verdade apenas para ela, e começa a correr e bater de porta em porta, na casa talvez daqueles que a rejeitavam, daqueles que a desprezavam, e começa a chamar: venham, aleluia, venham, eu encontrei um homem, ele tem falado tudo o que eu tenho feito, talvez esse seja o Messias, não é ele o Messias, venham ver. E começa a chamar, e os homens saem correndo, não porque aquela mulher fosse digna de crédito, mas porque ela disse: ele disse tudo que eu tenho feito. E por causa dessa palavra, os homens saem, talvez por curiosidade, e vão encontrar-se com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar com o versículo 39. Aqueles homens foram e encontraram com Cristo. Olha o tamanho, olha o esplendor, olha que maravilha foi feita na vida dessa mulher. Já não é mais a mesma mulher. E isso, irmãos, reflete diretamente em nós. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Messias, que nós tivemos um encontro com o Evangelho, em que Cristo tocou nas nossas vidas e mudou as nossas vidas na sua presença, nós não podemos querer esse dom de Deus apenas para nós. Se isso toca em nós, o exemplo dessa mulher é nítido, nós temos que tomá-lo para as nossas vidas, de não querer isso apenas para nós, mas nós vamos desejar compartilhar com o nosso próximo, e anunciar a verdade do Evangelho para o nosso próximo, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, na escola, onde nós estivermos, compartilhando o dom de Deus, daquilo que Jesus fez na nossa vida. E essa mulher agora, já transformada, o Espírito Santo latejando no coração dessa mulher, por causa do que Jesus dissera para ela, a respeito da fonte da água que jorra para a vida eterna. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo.
Aqui Jesus está falando do dom de Deus, o dom da vida eterna, a salvação. Isso agora impactado no coração dessa mulher, e agora ela entendeu, ela já entendeu perfeitamente que não tem nada a ver com vida material, com a vida nessa terra. Está falando de espiritualidade, da verdadeira religião e da verdadeira adoração, da presença de Deus.